Senhoras e senhores, estamos neste domingo, dia 5 de julho, iniciando, em nome de Samba Manifestação, o programa aos vivos no Instagram, aqui no meu Instagram. Agradecendo a presença do pessoal que está chegando agora, dizendo a vocês que já era uma ideia muito antiga minha de fazer um programa na internet, né? E agora, com esse momento difícil que todos nós estamos vivendo, de pandemia, não é aquilo que a gente gostaria, né? Trazendo os convidados, estando próximo das pessoas, mas a internet também nos aproxima. Então, com isso, a gente começa hoje o programa aos vivos, aqui no Instagram. E hoje, nessa estreia desse programa, desse nosso programa, eu vou trazer aqui um amigo, um querido amigo, um companheiro de luta, que tem 33 anos de idade. Aos 20 anos ele foi preso, e ele vai contar essa história para vocês. Cumpriu 12 anos de prisão, sendo 6 no sistema fechado. Também esteve no sistema semiaberto, liberdade condicional com tornozeleira. Ele vai contar essa história para vocês. Eu estou falando de Samuel Lourenço e eu vou estar convidando ele aqui para estar contando essa história para vocês. Vamos que vamos. Um pouco ele está entrando, aguardando aqui, já está presente para a gente estar batendo esse papo. Chegando já já. Lembrando a vocês que esse programa tem o apoio do Samba Manifestação, manifesta essa marca, e que daqui a pouco eu vou deixar a galera chegar que a gente vai fazer uma promoção bem legal aqui para vocês. Beleza? Alô, a galera que está chegando aqui também. Samuel, que já entrou. Jorge, beleza, meu pai? Tamo junto. Tiago também está presente. A galera está chegando para participar aqui do programa. Samuel tá dentro do contexto aqui. Não recebeu, Samuca? Peraí. Deixa eu cancelar aqui. Deixa eu enviar novamente. Aqui. Solicitações. Vamos ver como é que faz. Adicionar. Vamos ver se vai. Agora sim. Foi pra você? Pra mim não foi, não. Tá, já até te recebi. Não, tudo Aqui, bem, ó. mas a minha tela não aparece. A sua tela não tá aparecendo. Vai ver que a câmera tá virada, não tá não? Será, rapaz? Olha que Vê aí. vergonha, hein? Que Aí, tragédia. ó. Puta. Senhoras e senhores, Samuel Lourenço com a gente. E aí, meu pai, como é que tá? Cara, tudo bem, Demi? Na paz, irmão. Pô, Caminhando David, devagarzinho. prazer, cara. Prazer imenso falar contigo, participar do programa. Muito legal. Valeu. Estreia. Lembra que uma vez a gente É sentou estreia. lá na 1º de março para bater um papo? Se eu não me engano, foi em 2016, isso já faz bastante tempo. 2016, foi. Pois é, lá em 2016 a gente sentou, bateu um papo, e eu falei para você que eu tinha ideia de fazer esse programa no YouTube, lembra? Sim, Ah, tô sim, com eu uma ideia de cuidado. fazer um programa no YouTube e tal. E as coisas foram caminhando por outros caminhos, a dificuldade ela foi aparecendo, né? A vida também vai tomando outros rumos. E aí, sem dúvida nenhuma, fica ainda mais difícil, né, para a gente fazer as coisas. Mas agora, com esse momento de pandemia, a gente conseguiu se falar, né? E Sim. agora estamos aqui fazendo esse programa. Enfim, na estreia do meu programa, aos vivos, meu amigo Samuel Lourenço. Se apresenta aí para a Ah, rapaziada, meu. David, antes de mais nada, eu quero te agradecer mais uma vez pelo convite. Acho que é isso, né? 2015, 2016, a gente começa essa trajetória por conta da questão lá do furto do telefone e tudo. Desde então a gente vem se relacionando. A gente trocou essa ideia na Rio Branco, na 1ª de março, e depois no trabalho, cara. A gente se encontrou, eu estava no meu trabalho, você passou por lá para entregar lá na Erasmo Braga, e a gente bateu um papão e tudo. Depois foi isso, né? A Verdade. gente se encontrou nas manifestações e tudo. Eu acho que a gente tem na luta que a gente se encontra, eu acho que isso tem um pouco de sentido para nós dois também, por É conta verdade. desses esbarros nossos. Acho que eu te Bem, eu encontrei no preciso me gabinete do apresentar. Freixo uma vez, não foi? Não entendi. Acho que eu te encontrei uma vez no gabinete do Marcelo Freixo. Também. Não foi? É, Foi, isso foi, mesmo. foi. A gente teve
uma coisa lá no Marcelo, eu passei lá e acho que se esbarrando lá. David, vamos lá, me apresentar para a galera que acompanha a gente, né? Assim, você já deu umas introduções aí. Eu sou Samuel Lourenço, estou com 33 anos de idade. O que me traz aqui tem essa questão, né, da nossa aproximação e por conta dessa pauta prisional, a gente está nesse contexto de sistema prisional de uma maneira direta, porque eu fui uma pessoa relacionada com o sistema prisional durante, como você botou aí, 12 anos. Mas aí a gente vai desdobrar mais na frente, porque assim, muito embora a relação com o sistema prisional sejam de 12 anos, porque foi o tempo estabelecido pela justiça, a relação com a pena, com o crime, ela não termina, né? Já são 2007, são 13 anos passados, e eu não sei até quanto tempo isso vai durar, porque até o presente momento, essa minha relação com o sistema de justiça criminal não terminou, muito embora no papel, tudo, nos documentos, eu não tenho nenhuma relação com a justiça, porque minha pena foi cumprida na sua integralidade. Mas foi isso, né? Em 2007 eu cometi um homicídio, fui parar na prisão em seguida, e desde então eu reapareci para a sociedade, para o mundo, como essa pessoa, né? Autor de assassinato, ex-presidiário, condenado pela justiça, consequentemente hoje, né, autor de livros também, não é só, a gente só não faz coisa ruim, a gente faz coisa boa também, em algum momento da vida a gente acerta, mas que ganhou uma projeção por conta, né, de enquanto cumprindo pena ter sido aprovado em alguns vestibulares estaduais e federais, e a partir daí a minha relação com o mundo se constrói por conta da prisão, né? Eu tenho uma relação muito conflituosa comigo, que eu não apareço no cenário a partir de crime, eu apareço no cenário a partir da prisão e a partir da aprovação dos vestibulares, e essa minha relação com a sociedade se dá, infelizmente, por conta desse aparente sucesso, né, ou essa agulha no palheiro acabar encontrando quando se deparam com uma pessoa que, depois de cometimento de crime, depois de tanto tempo na prisão, consegue ingressar numa universidade pública, conclui ensino superior e passa a viver a vida livremente, conforme propõe a lei. Enfim, eu acho que eu sou um cara que chama atenção justamente por conta disso, porque a lei, uma vez aplicada, teve um resultado que não é habitual, né? Que é o da trajetória, da reintegração harmônica e da vida em sociedade da maneira mais surpreendente possível, porque a gente nunca espera que quem saia da prisão tenha uma vida como essa, né, de ensino superior, de estudos e tal, porque uma vez que se espera na prisão é que seja abatido, né, por justiceiros, por milicianos, por guerras de tráfico, por confrontos policiais, mas que nunca tem a possibilidade de retomar a vida e prosseguir adiante e conhecendo novas pessoas, interagindo com outros mundos e com outros círculos sociais e coisas assim. Eu inclusive, te chamei, o que nos aproximou, de certa forma, né, nessa muca, foi o fato do que aconteceu comigo no final de 2015, que me levou a conhecer mais esse mundo, esse universo, né, do sistema carcerário, do sistema prisional, através do menino que me assaltou, e aí a gente começou a fazer uma ajuda, e você foi uma das pessoas que mandou cartas. Eu me recordo que naquele momento a gente fez um mutirão de pessoas enviando cartas para dar apoio para aquele menino. Você já tinha, eu acho que você já estava no semiaberto, né? Eu estava no semiaberto. Então, você estava no semiaberto, e a gente fez esse mutirão e ajudamos o menino na medida do possível. Mas eu também conheci muitas coisas. E naquele momento eu me tornei um defensor dos direitos humanos, né? Eu sempre fui um militante social, mas naquele momento eu me tornei um defensor dos direitos humanos. E eu entendi, aprendi e conheci muitas coisas ali. E uma das perguntas que eu quero te fazer, cara, que é uma das coisas que mais me atenta para essa questão do sistema prisional. E é uma pergunta assim que eu deixei, inclusive, uma enquete durante essa semana, e foi 100% de votos no não. E a pergunta eu faço para você: o sistema prisional recupera, ressocializa? Se sim ou não, e por quê? Não, o sistema prisional não ressocializa, ele não recupera,
ele não restitui a dignidade, ele não tem nenhum efeito voltado para aquilo que se tem o ideal, o imaginário do que ele possa acontecer. E por que eu digo isso? Ele não recupera, ele não ressocializa, porque talvez ele não esteja sendo gerido ou administrado para esse fim. Bem, nas minhas justificativas, uma das coisas que eu tento compreender é perceber essa fase que a gente tem das aplicações das penas, né? Eu vou falar justamente do sistema penitenciário. Do sistema penitenciário, para ser mais enfático, é não e ponto final, porque aquilo lá é uma aberração e às vezes é proporcional ao crime cometido. Eu acho que a prisão ela só tem um caráter similar quando ela está envolvida com crime de sequestro. Se a pena de prisão for proporcional ao crime cometido, ela só vai ter uma relação com o crime de sequestro. Com sequestro com as torturas mais possíveis para as vítimas, né? Porque é quando você fica isolado, amontoado, em condições insalubres, sem saber o que é o amanhã. Eu acho que nesse momento, com algumas ressalvas, o sistema penitenciário ele está relacionado diretamente com o crime de sequestro. Fora disso, ele se dá de uma maneira totalmente contraditória ao que propõe a lei. Mas observando o aspecto prisional, quando a gente tem as alterações sociais e as mudanças, né, onde a pena a sanção penal, os castigos deixam de ser castigos corpóreos, né, os suplícios, as mutilações, os espancamentos, toda a mutilação e todo sofrimento, suplício, como o próprio Michel Foucault trata no seu livro Vigiar e Punir, quando há essa mudança para a aplicação da pena, a gente tem essa situação da penitência. Muito embora tivesse essa percepção de que uma vez o cara enclausurado, ele pode pensar no que ele fez, uma vez o cara detido, isolado, ele pode refletir e sentir na pele as dores, né? O Foucault trata com a questão da arte das sensações insuportáveis. Ele vai entender que as aflições físicas, as dores físicas, não são tão eficazes ou tão importantes quanto as dores provocadas na alma, nas inquietações do ser, do seu sujeito. Então, de uma maneira geral, ele vai falar, olha, existe um meio de afligir o ser humano sem precisar chicoteá-lo, sem precisar mutilá-lo. E aí a gente já percebe que a pena de prisão nesse momento, ela não está voltada só para o futuro, para aquilo que há de ser, para se tornar uma pessoa melhor. Não, ela está justamente voltada para a aplicação de um castigo onde não vai ser necessário bater, onde não vai ser necessário matar, mas pouco a pouco, né, gotículas por gotículas caindo sobre aquele lugar, o cara vai sentir um sofrimento. Então, assim, o próprio aspecto de penitência já vai deixar claro, seja não só no uso do termo, mas também na sua finalidade, que aquilo ali é um regime de penitência, é um penitenciário, ele está numa unidade, num complexo penitenciário, ele está ali para ser castigado, para extrair do seu ser todo o sofrimento possível para que ele volte numa outra pessoa. Bem, isso está lá nas leis, nos delitos e nas penas, do beccaria, não sei como as pessoas costumam ouvir o italiano, mas de uma forma ou de uma outra, o que a gente tem, o David, a partir da prisão já imposta, uma série de horrores. O Supremo Tribunal Federal tem dentro lá das suas normas, dos seus procedimentos, o que eles chamam de estado de coisas inconstitucionais, né? Porque ele vai fazer um apanhado de coisas. Eu costumo dizer que o sistema penitenciário é um estado de coisas incompreensíveis. Não dá para compreender o que acontece ali, porque esse estabelecimento como está montado e a execução penal como está posta, diante de uma realidade que a gente vive, não há nada de ressocialização ali. A lei de execuções penais, né, de 1984, anterior à Constituição, montada posterior ao Código Penal de 41, ou seja, apesar de todo o contexto envolvido, final de ditadura, de tudo, a gente percebe que há na lei de execuções penais uma proposta extremamente humanizada, considerando a prisão como uma possibilidade de humanizar alguém. O que eu tenho as minhas reservas.
Mas se considerar que a prisão é um equipamento público voltado para esse fim, existe uma norma, né, uma lei, existe um aparato jurídico que vai assegurar a condição do sujeito desde o momento da sua detenção e durante todo o cumprimento da pena, seja ela em caráter provisório, seja ela em caráter permanente durante vigir a sentença. Enquanto durar a sentença aplicada, a execução vai se dar de uma forma. Os estabelecimentos prisionais, eles não são como propõe a lei. Hoje, a classificação de presos a partir da detenção. O cara foi detido, foi preso em flagrante por mandato de prisão, por qualquer eventualidade que justifique a sua prisão. Ele sequer tem uma situação de classificação, que seria as propostas, né? Classificar presos por crimes cometidos, ter uma unidade prisional próxima do seu seio social para que ele pudesse, para que a família não fosse afligida, os espaços minimamente dignos por metros quadrados para que ele não passasse por superlotação, ou seja, ele vai passar por uma... A lei vai... A LEP é um livro de ficção. Assim. Você olha para a lei e fala assim, cara, quando é que isso vai ser aplicado no Brasil? E aí, por outro lado, a gente está num contexto onde não permite que sequer pensar que isso pode ser aplicado no Brasil. A gente está num contexto onde a gente olha para a lei de execuções penais e fala assim, porra, tá de sacanagem que o vagabundo tem direito a tudo isso. Então, assim, a gente está em dois momentos totalmente distintos. Primeiro, de acreditar que isso seja possível ser aplicado. Segundo, ser uma vez aplicado, é conter a onda odiosa de que faz entender que aquilo não é necessário para a custódia do condenado, porque bandido bom tem que ser executado, tem que sofrer mais, entre outras coisas mais. Então, assim, o sistema prisional não funciona, primeiro, porque ele não te dá perspectiva de futuro. A gente não tem no cenário uma possibilidade, né, ou um contexto onde se vislumbre, onde se cria a perspectiva de que o cara pode sair. Juiz no Brasil não foi feito para soltar. Então, assim, juiz, qual é a figura do juiz? Juiz é o cara que prende. Delegado é o delegado que prende. Policial é o ser que mata, né? Hoje não é, o policial não é o policial. O policial que prende hoje, em alguns momentos, é taxado como otário. Porque o policial bom é o que mata. Então, assim, a gente não tem perspectiva de futuro diante dessas instituições que estão relacionadas com o sistema de justiça criminal. Ou seja, o policial tem na percepção de que ele não é para prender, que ele é para matar. Então, assim, se ele prende, já é uma sorte, alguma coisa já deu errado nessa questão embrionária, primária. Depois você tem o delegado que lavra flagrante, que arbitra fiança, ou que consegue perceber que dá para instaurar um inquérito que não tem necessidade da prisão. E aí, assim, diante da relação com o Ministério Público, vai optar por uma relação mais branda, mas aí não, você vai ter um Ministério Público que denuncia, que pede a prisão preventiva, porque tem que prender, e o juiz também que não relaxa essa prisão. Ou seja, está tudo voltado para não soltar. Ora, se a gente tem todo um sistema já hierarquizado e montado para manutenção da prisão a partir do flagrante, a partir do cumprimento de mandato, onde não é possível dialogar com a possibilidade de soltura desse sujeito, a gente não tem um sistema penitenciário, nem um sistema penal, nem um sistema de justiça criminal que possibilite a reinserção desse sujeito na sociedade. Porque o que está em jogo é sempre a prisão. E a partir da prisão, a gente não vislumbra liberdade, a gente não vislumbra justiça, a gente não vislumbra dignidade, porque o que está posto enquanto prisão, David, é esse cenário de horrores, é esse confinamento de aflição, de sofrimento, de dor, de tortura, de escolágio, de superlotação, de insalubridade, de miséria, de doença, entre outras coisas mais que podem ser ditas do sistema criminal, do sistema penitenciário, mas nunca como esse possibilitador ou facilitador com que haja uma reintegração harmônica, né? Essa situação que você chama, na lei é dita como reintegração harmônica, ou seja, é a reintegração social harmônica, o cara vai voltar para a rua, vai voltar a viver, e é isso não acontece. As pessoas são soltas porque existe um momento que se esgota a possibilidade de manter esse cara preso. Então, assim, em todo momento sempre vai pleitear com que ele permaneça preso. Não conseguindo mais mantê-lo preso, a gente solta. Então, assim, sempre investiu em todo o tempo para que esse cara ficasse preso. O sistema penitenciário não tem política para possibilitar a liberdade do sujeito. Ou seja, todas as políticas penais são voltadas para o encarceramento,
manutenção da segurança, melhorar, dar mais arma para o guarda, comprar mais bomba, levantar muro, comprar câmera, reforçar a grade. Ou seja, todo o investimento do sistema penitenciário é voltado para as práticas de segurança, ou seja, para que o cara não fuja. Então, assim, a gente passa toda a vida do cumprimento da pena dele preocupado com que ele não fuja, para que ele não se evada, e ele chega a hora dele sair, que a lei não consegue segurar mais, a gente perdeu 6, 7 anos, e esse cara vai sair, ele sai sem nenhum tipo de orientação. Eu falo isso com uma certa indignação, porque eu vivi isso, David, assim. Eu saí no meu tempo que eu tinha que sair, depois de 6 anos de cumprimento. Cara, eu cometi um homicídio às 4 horas da tarde, numa via pública. Fui preso, fui para dentro de um presídio. Depois de 6 anos, estudei, o caramba, fui aprovado em vestibular e o cacete, me chega um corpo técnico chamado lá, setor de classificação, com psicólogo, com psiquiatra, e fala assim, onde é que você mora? Aí eu cito o endereço. Aí eu falo, quer o CEP também? Aí a mulher pergunta assim, você sabe o CEP da sua casa? Eu falei, sei. Aí eu falo o CEP. Ela, nossa, você tá com uma mentalidade boa, você mantém as coisas e tudo. Ou seja, aí perguntou sobre o crime também, eu respondi, falei sobre arrependimento, e aí também é uma situação muito, muito, muito estúpida que acontece. É necessário você confessar o arrependimento, porque se você não confessar o arrependimento, significa que você ainda tem uma mentalidade criminosa, ou seja, nem direito ao ódio você pode ter, sentir raiva, se sentir indignado, você não pode nada. Ou seja, existe uma cartilha que você precisa cumprir e, consequentemente, você cumprindo aquilo, de fachada ou não, estrategicamente ou não, isso pode resultar na sua soltura. Então, assim, aí depois de 6 anos eu passo por essa entrevista de 20 minutos, 30 minutos no máximo, e aí eu tenho uma aprovação jurídica e técnica de que eu pudesse, que legitimasse a minha soltura. Ou seja, durante 6 anos, não houve nenhum tipo de questionamento, nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo... Ô, cara, vem cá, você cometeu um homicídio à luz do dia. Você quer conversar sobre isso? Você acha... Ou seja, não é uma questão pessoalizada, né, de alguém me abordar para falar, mas tem uma estrutura onde se comporte de uma maneira de contato com as pessoas que cometem essas coisas. Mas, tipo assim, não quer nem saber. Então, assim, cumpriu tua pena, vai embora. E acabou. Só interrompendo, você vai continuar seu raciocínio, só para dizer o seguinte. Você passou 6 anos largado, jogado dentro do sistema prisional, com toda essa característica que você acabou de colocar, sem a menor oportunidade de fato dada pelo Estado para a recuperação do indivíduo, para que ele possa retornar à sociedade. E posterior a 6 anos, depois que eles não tinham mais legalmente condições de te manter preso, eles fazem uma entrevista com você e esperam uma determinada resposta natural, do nada, sem que haja um preparo com a responsabilidade. Porque a gente qualifica da seguinte forma. Quando uma pessoa ela é encarcerada, ela fica sob a responsabilidade do Estado. E a de responsabilidade do Estado, e um fracasso do Estado, quando não há recuperação dessa pessoa, é uma responsabilidade do Estado a recuperação dessa pessoa. Né? Então é uma falha estatal a não recuperação dessas pessoas. Então, quando você estava falando da questão das leis, e todo mundo, pô, vagabundo tem tanto direito assim, eu falo o mesmo do ECA. Quando eu estive lá na JLA e vi tudo aquilo que aconteceu, conversei com aqueles meninos e tratei diretamente com o Bruno, mas com todos aqueles outros meninos, a gente via que as coisas aconteciam, né? Conversando com a doutora Eufrásia Maria, a doutora Lara Graça, que são defensoras que tratam diretamente com essas crianças e tratam de verdade com essas pessoas, o esgotamento que essas pessoas têm, quanto servidores do Estado, quanto representantes do Estado, no processo de ressocialização, no processo de recuperação, porque os outros pontos não se juntam. Coisas absurdas que acontecem. A gente poderia fazer assim, umas 3 lives só para falar sobre essa questão do que acontece especificamente dentro do sistema carcerário. É uma reprodução de tudo de ruim que acontece na sociedade dentro do sistema prisional, que, na verdade, é só um anexo de tudo aquilo que acontece. Né? Eu comparo muito também a questão do sistema prisional com a questão da desigualdade. Nós vivemos uma desigualdade muito grande e as pessoas que vivem em comunidade... Voltou. É porque deu uma outra... Opa! Voltou esse lado só, mas voltou.
Então, eu falo muito sobre as questões, sobre as pessoas que vivem na comunidade, que elas vivem como se estivessem já dentro do sistema carcerário, né? Dentro do sistema prisional. Como se estivessem encarceradas dentro de uma comunidade, como se estivessem encarceradas dentro, no morro, na favela. Né? A polícia age de uma maneira que tem o aval, teoricamente, o aval da sociedade, né? Para poder agir daquela forma, de uma maneira punitiva. No Brasil, o policial ele é juiz, e o juiz é Deus. Né? Então a gente tem esse problema, essa questão de pessoas que têm o controle desse processo da questão da justiça no Brasil, não só no Brasil, como em outros países também, mas especificamente no Brasil, que não tem o entendimento de fato do que acontece naqueles lugares. É muito complicado isso, e é importante, por isso que eu fiz esse chamado aqui, para que você viesse conversar com a gente, para esclarecer essas coisas, para as pessoas entenderem o que de fato, porque muito se fala que bandido bom é bandido morto, o cara vai para lá e fica de mordomia. E a gente sabe que as coisas que a vida lá dentro, ela não é uma vida fácil. Você foi depositado dentro de um local onde os direitos humanos não são respeitados, né? Onde você é massacrado lá dentro. E aí você falou de tudo isso, né? De toda essa dificuldade. E aí eu pergunto a você, você recebe uma liberdade condicional, você recebe uma liberdade assistida, né? Você pegou a liberdade assistida? Você teve liberdade assistida? Não, liberdade assistida é só para adolescente. Tem progressão de regime semiaberto, regime aberto, então você pegou o semiaberto e depois pegou condicional. Aberto, são coisas a tornozeleira. Não, a tornozeleira. Sim. E aí eu pergunto, a pessoa que recebe, porque é preciso que tenha esse entendimento, que a sociedade tenha esse entendimento. Então esse é um dos propósitos desse programa, Aos Vivos. Falar para as pessoas que estão vivas, que não estão mortas psicologicamente, e para que tenham um entendimento de que de fato acontece na nossa sociedade, dos crimes que acontecem na nossa sociedade. Eu pergunto, o processo para quem está fora do encarceramento, está aqui fora, mas cumprindo pena, seja em liberdade condicional, seja no regime semiaberto, como funciona? É mais fácil? É melhor? É liberdade como uma liberdade comum? Não, David. Eu só queria fazer um apanhadinho bem rápido, que está relacionado ao abandono estatal. Soa contraditório eu dizer que a gente é abandonado pelo Estado e, ao mesmo tempo, ter ingressado numa universidade pública a partir da prisão. Bem, a gente está preso. Na minha unidade, era uma das poucas que tinha uma escola, ou seja, mas apesar da escola, a gente tem uma relação, como é habitual, de que se a cadeia não tem suporte para a quantidade de presos que recebe, quem dirá uma escola dentro da prisão, ou seja, sempre vai haver déficit de vaga, sempre vai ter uma dificuldade muito grande, vai exigir de você algumas, não falo acordo nem manobra, mas vai exigir de você, às vezes, algumas sagacidades para você poder lograr êxito, conseguir estudo, entre as coisas mais. Então, assim, mas também o fato de ter escola não significa que você está sendo contemplado por direitos e que você, consequentemente, apronta porque quer. Mas é só para deixar esse parêntese, porque tem escola lá dentro, eu não fiquei abandonado porque eu fui estudar e tudo, mas, de uma maneira geral, o abandono é flagrante lá, é notório. Bem, sobre as progressões de regime. David, quem chega no regime semiaberto não tem direito à saída. É importante destacar isso porque existem programas de televisão, existe um imaginário de que quando você chega no semiaberto, você está solto. Então, assim, é recorrente as falas, foi condenado a 50 anos, mas daqui a 10 está no semiaberto e pode ir para a rua. Isso não existe, tá? Pode ser que em alguns estados, quando você ganha o direito de progredir para o regime fechado, para o regime semiaberto, você tem a possibilidade de saída temporária. Mas isso não é certo, isso está previsto em lei, mas não acontece por uma série de outros dispositivos legais que vai cercear essa possibilidade de saída temporária logo que você chega no regime semiaberto. Ou seja, então a primeira coisa que a gente tem que entender, regime semiaberto não é aquele regime que o cara sai de manhã e volta de noite. O regime semiaberto é uma extensão do regime fechado
com algumas condições, tipo banho de sol. Olha só o que a gente fala que é bom do regime. Enquanto o regime fechado, às vezes, você mal tem direito a banho de sol, às vezes, em alguns regimes semiabertos, você tem a possibilidade de passar o dia fora da cela, mas dentro do presídio ainda. Ou seja, o primeiro momento que a gente pode dizer que é positivo do regime semiaberto não está relacionado a essa saída temporária, mas a possibilidade de gozar mais tempos de banho de sol. Depois, é necessário um período mínimo para entendimento de alguns juízes para que você tenha direitos a saídas temporárias. O que são as saídas temporárias? O regime semiaberto é o regime que permite saídas extramuros, onde a pessoa pode sair para estudar ou sair para trabalhar durante os dias de semana. E, em datas específicas, ele tem o direito de saída temporária para visitar a família. Considerando todo o nosso calendário, todas as questões que nos envolvem, o sistema de justiça estabeleceu que as saídas se dariam em determinadas datas, considerando que a saída temporária existe uma modalidade que é chamada VPF, Visita Periódica à Família. Em alguns lugares se chama VPL, que é Visita Periódica ao Lar. De uma forma, lar ou família, a justiça entende que existe um momento que essas pessoas podem estar juntas. E no ideal de que o feriado é um bom momento para a família estar próxima, data comemorativa, estabeleceu essas datas. Por isso que a gente tem problema com a Jatobá em São Paulo, por isso que a gente tem problema com os Nardones, com os Richthofen, porque eles saem em datas específicas e aí gera todo esse constrangimento que a gente ouve aí no meio comum e essas contradições por conta de tudo. Mas essas saídas só são permitidas no regime semiaberto depois de algum tempo, depois de análise de comportamento, depois de outros inquéritos, em especial, se o preso tiver uma família com documentos para que ele possa atestar a sua relação, o seu vínculo. O cara só vai sair para VPF, só vai ter saídas, as que eles chamam de saidinhas ou saidões, se ele tiver uma família que legitime essa soltura. Fora disso, ele não sai. Se o cara passou o regime fechado todo sem família, quando chegar no regime semiaberto, ele vai continuar sem sair, porque ele não teve nenhuma família para cadastrar, nenhuma nada. E a gente está falando de um sistema onde essas relações são fragilizadas. Para além dessas relações serem fragilizadas, a gente tem uma questão documental que é tanto quanto frágil quanto a relação de família. Ou seja, as pessoas não têm todas as documentações, elas não conseguem comprovar muito bem todos os seus endereços. Ou seja, há uma série de empecilhos que vai dificultar o cumprimento ou o gozo do que eles chamam dessas saídas temporárias. Então, assim, no primeiro regime, isso não acontece. Comigo aconteceu fácil, de uma maneira fácil, hiperbolizando, né? Não foi tão fácil assim, mas eu tinha uma família que pudesse me segurar, eu tinha as minhas relações de documentos, e eu tinha acabado de ser aprovado numa universidade pública que de uma maneira direta ou não, legitimava a minha saída porque eu sairia para trabalhar, para estudar. Ou seja, sairia num determinado período e voltava. E só fazia isso. Saía da unidade prisional 4 horas da tarde e voltava às 11h30 da noite, meia-noite, porque era o horário previsto 2 horas antes, 2 horas depois, que era o horário de trânsito para que eu pudesse ir para a UERJ e voltar. Nesses momentos eu encontrava meu pai na faculdade, minha irmã, meus irmãos, tudo, e estudava. Mas aí, assim, eu tinha essa condição, eu tive essa possibilidade. Isso não é uma regra geral, isso não acontece para todo mundo. E aí você tem os percalços, né? De atraso, de enchente, de dinheiro, de recurso para ir para a faculdade, voltar, de manutenção dentro dos espaços prisionais, tipo, para se alimentar, para tudo. Ou seja, não é uma situação muito fácil, mas aí você vai sobrevivendo a tudo isso. Depois chega a fase do regime aberto, que é um outro regime muito delicado, porque é a fase onde eles colocam a tornozeleira no seu pé. É o momento mais crítico da pena, nos aspectos sociais, não emocionais, porque eu acho que estar preso, confinado, é muito pior do que estar monitorado, muito embora eu não consiga hierarquizar dor, sofrimento e tudo, mas numa percepção muito rasa aqui, estar em casa de tornozeleira é bem melhor do que estar numa prisão isolado. Apesar que para alguns ficar preso é melhor do que ficar com a tornozeleira, porque é o primeiro risco, né? Você passa a representar uma ameaça.
Durante o regime semiaberto, muito embora você tenha necessidade de voltar para a prisão, você transita pela rua, ninguém sabe quem é você. Já com a tornozeleira, todo mundo sabe quem é você. Está identificado. Então, assim, mas aí é só usar uma calça, aí é só cobrir e tudo. Aí vai começar as exigências que desfigura a liberdade do cidadão e coloca ele em posições que não estabelecem nem o constrangimento por cumprir pena. Não é um aspecto legal, em duplo sentido, nem dentro da lei, nem nas sensações. Mas aí a gente percebe que, no âmbito da execução penal, estar de tornozeleira vai causar o constrangimento e vai te colocar como ameaça, numa revista, numa abordagem policial, em determinados trânsitos na cidade. O Rio de Janeiro, como disse o Sueli Ventura, é uma cidade partida. E agora ela está multifacetada porque as divisões se tornaram muito maiores do que da época que escreveu o livro, com o apoio do Caio Ferraz. Ou seja, naquela época você tinha 2 facções. Agora não, você tem muito mais facções. Você tem as facções junto. E aí eu falo facções incluindo as milícias, porque eu entendo que não tem que haver distinção nesse momento. Fora disso, você tem grupos de extermínios que não são identificados claramente como milicianos, mas são pessoas que têm capacidade de matar justamente por entender que você representa uma ameaça por estar com uma tornozeleira no pé. Ou seja, a gente chega em um momento da execução penal onde o cara está com uma tornozeleira, representa impunidade, representa injustiça, representa a falha do sistema de justiça criminal, mas nunca a expiação da culpa, o cumprimento da pena, nada. Ou seja, está em regime em tornozeleira, fala assim, pô, esse cara venceu o regime fechado, venceu o regime semiaberto, está com a tornozeleira, não tirou, está cumprindo, está seguindo os ditames legais, está aí na sua luta para o cumprimento da sua pena. Não, as pessoas olham para um cara de tornozeleira e falam ali, fez merda, aí a justiça soltou mais um bandido, olha ali, vai aprontar de novo, cuidado que é vagabundo. Ou seja, é uma fase da pena onde mais branda, onde coisas piores já passou, mas passa a representar coisas muito piores. E aí, por fim, tem o livramento condicional. O livramento condicional é uma fase final da pena de um regime muito ingrato, porque é o momento que você não tem tornozeleira, o seu período de assinatura é muito maior, você passa a assinar em determinado local de 3 em 3 meses, mas você ainda não tem a restituição da sua cidadania. Você ainda é um presidiário, porque você está em livramento condicional, mas você não pode ter título de eleitor, você vai ser facilmente identificado em bancos de registro, porque você ainda cumpre pena. Se o dia da tua assinatura conciliar com certo rigor do trabalho, as pessoas podem descobrir que você cumpre pena, consequentemente ter outros agravantes. Ou seja, mas aí você está livre, você está solto. As pessoas entendem que esse é o momento de maior liberdade, porque você não volta na prisão, você não tem tornozeleira, você não tem nada. Mas você vive de maneira indigna, considerando todas as possibilidades que o viver na sociedade, a reintegração harmônica, está proposta. Mas aí a gente volta para a lei, David, de maneira muito clara. Como em todo tempo a maior preocupação é manter preso, entende-se que ressocializar é permitir que ele seja domesticamente solto gradualmente. Ou seja, o melhor da pena não é a restituição da sociabilidade com as instituições, com as pessoas, com a vida, com as interações com os direitos de lazer, de trabalho. Trabalho é um direito, lazer é um direito. Ou seja, não está relacionado a tudo isso. A reintegração está na possibilidade de quanto mais tempo ele pode viver na rua sem o controle estatal e com todas as privações que ele tinha desde o cumprimento da pena, a não ser agora com o direito restrito de dirigir. Ou seja, então a gente percebe que a preocupação por onde o preso anda está muito mais alta, né, em alto grau, do que o que o preso faz durante a sua execução. Porque para comprovar que você é um sujeito ressocializado, não está voltado para o trabalho, para os ciclos familiares, para as interações sociais. Basta você ir lá e assinar. Se você for lá de 3 em 3 meses e assinar, atestar que você foi lá cumprir, significa que você está cumprindo a pena. Se você vai depois de assinar assaltar, o problema é teu. Se depois de você assinar for cometer crimes, o problema é teu. Se você não for flagrado e continuar assinando, isso não tem nenhum problema. É o que acontece com algumas pessoas que eu conheço
que estão no processo de execução da pena e estão na rua fazendo besteira. Para a lei, esses caras estão cumprindo direitinho, mas estão na sacanagem. Mas isso aí pouco importa, porque para a lei, lá, ó, a gente botou ele para assinar, ele está cumprindo a pena dele. Porque o que importa é saber aonde ele está. Mas o que ele está fazendo, desde que ser flagrado, pouco importa. Nessas fases de execução da sentença, desde o regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, livramento condicional, a gente não lida com o sujeito na sua dignidade de ser humano, que eu acho que é o princípio, que é o escopo, né? que é onde a gente deve olhar, porque tratar da dignidade desses sujeitos é tratar da reintegração e da eventual ressocialização. Mas como a gente não considera esses sujeitos dignos de vida, quem dirá dignos de direito, para que essa reintegração harmônica possa acontecer da maneira, não dizer mais satisfatória, mas menos hostil possível para a harmonização dentre todos os atores. Como é eu cumprir pena, me relaciono com você, me relaciono com a Graça, com a Eufrásia, com os defensores, com os promotores, com os juízes, com professores, com alunos, com traficantes, com polícia. Ou seja, é a vida na sua complexidade carioca que passa a ser. Mas essa possibilidade nunca vai ser vista no âmbito da dignidade, mas sempre do oportunismo. Fala com o defensor porque pode aproveitar amanhã de pedir uma defesa, fala com o juiz visando uma interlocução de corrupção no futuro, fala com o policial para manter acordo, fala com o bandido para não perder dinheiro, ou seja, nunca é visto no trato da dignidade da interação devida, mas sempre no aspecto malicioso das relações e das desconfianças, porque o que se vê desse sujeito é sempre o mal e nunca a possibilidade em si de se restituir a dignidade dele, porque ele não é digno de vida e consequentemente, tudo que ele faz é digno de ser minimamente com afeto e com solidariedade. Cara, é muito esclarecedor o que você está falando. Jorgeto Sapia, meu amigo, está aqui, está falando sobre isso. É uma galera aqui acompanhando a gente. E dizer a você, cara, que eu estou muito feliz por você estar aqui, esclarecendo tudo isso para a galera. E fazer mais uma pergunta. Eu queria que você explicasse como foi esse processo de você, especificamente, de terminar o seu ensino médio, terminar a faculdade, fazer a faculdade, passar numa universidade, entrar para uma universidade pública. Você é um cara que socialmente, no Brasil, é considerado um homem branco, né? Pela grande massa da sociedade, pela cor da sua pele. E eu queria perguntar se o sistema penal e o sistema prisional, ele é racista. O sistema penal, ele é racista, sim. Eu vivi uma situação, David, eu vou começar por ela, para a gente discutir toda a minha trajetória, mas eu vou pegar essa parte final sua, sim. Eu tive uma situação muito delicada quando eu mudei de curso, né? Eu comecei estudando na UERJ, depois prestei novo vestibular, ingressei na UFRJ. Tinha uma situação, David, de conflito na minha chegada na UFRJ, porque muito embora eu tivesse a aprovação, a justiça não tinha me liberado para estudar ainda, e as aulas haviam se iniciado. Com o início das aulas, eu achei por bem comunicar professores, colegas de turma e tudo, que eu estava impedido de ir para as aulas. Mas nessa época eu trabalhava. A justiça, o meu benefício, né, o meu horário de trabalho estava dentro do aspecto jurídico e eu tinha autorização judicial para trabalhar, mas não tinha autorização judicial para estudar. E engraçado que o meu trabalho era eu tinha que sair da unidade às 5 horas da manhã e retornar às 8 horas da noite. A minha aula começava às 1 da tarde e terminava às 7 da noite. Ou seja, dava para eu assistir algumas aulas, mas por eu só ter autorização para ir ao trabalho e não aos estudos, se eu fosse visto ou reconhecido na universidade, eu poderia ter um problema de evasão, de não cumprimento da rota, de desvio de finalidade, porque eu fui solto para trabalhar, não para estudar. Então, todas as coisas te impedem de ir para a universidade. Isso, e aí eu confesso, sem nenhum problema, eu fazia. Às vezes eu ia na faculdade, dava um perdido e metia o pé. Numa dessa que eu fui na minha calorada, fui no trote,
fiz essas coisas porque eu queria viver essa vida universitária de fato. Eu tive um problema com uma professora, com a minha identificação como uma professora. Bem, o meu crime não é um crime fácil, né? Eu cometi um homicídio contra uma mulher grávida, é um crime de execução, muito embora a imprensa trate, às vezes, como questões de feminicídio relacionado a relações sentimentais, eu sequer conhecia a vítima, tudo, mas para o entendimento de primeiro plano, as pessoas entendem que eu tinha algum vínculo, alguma coisa com a vítima. E quando eu fui me comunicar na universidade, falando de quem eu era, de onde eu via, uma professora achou por bem botar meu nome no Google, na internet. Aí já era. Vai achar as coisas mais bárbaras possíveis. Nesse momento, ela vai para a sala de aula e começa a falar de que, olha, tem um aluno aqui que fez isso, cuidado, não sei o quê. Ela bota, e as pessoas ficam assim, não, mas esse aluno esteve aqui, ele participou daquela hora. E aí começa uma discussão de se era eu ou não. Bem, passado esse momento, um dia chega a minha liberação para eu estudar. Eu saio para estudar, meu primeiro dia de autorização é na aula dessa professora. Eu chego, David, para estudar, entro na sala, de boa, participo da aula, troco ideia, já conheci alguns, então eu estava de comunicação fácil, né? As interações estavam acontecendo de uma maneira mais fluida. E na hora da chamada, passou tudo, a professora olha para mim e fala assim, ó, tem gente aqui que é turista, que vem aqui de vez em quando. Mas você não é turista não, eu nem te conheço, nunca te vi. Ela não se deu conta de quem eu era. Até por causa disso, né? Óculos redondo, cabelo arrepiado, não tem nenhuma marca, né? Tatuar. A cor me favorece, a cor em determinadas situações me favorece. Eu não tenho nenhum aspecto que eles entendem por ser bandido e marginal, seja na produção audiovisual, seja como for. Mas e aí eu falo assim, eu sou o Samuel. Todo mundo estava esperando que eu me apresentasse, para deixar claro para ela de que a pessoa com quem ela tinha falado durante todo o tempo era aquela pessoa que estava ali com quem ela estava brincando. Aí quando eu falo que eu sou o Samuel, ela fala assim, muito prazer. Você é o rapaz que tem problemas com a justiça. Eu falo, não tem problema com a justiça, não. Se tivesse um problema com a justiça, eu nem estava aqui. Eu estou super bem com a justiça, estou cumprindo pena e tudo, mas só tive liberação judicial para estudar agora. E ela me trata super bem a partir dali. A nossa relação melhorou muito depois disso. A gente conversou sobre inúmeras coisas, mas eu acredito que o fato de ela não me ver com uma percepção fora dos estereótipos que ela tinha, favoreceu que a minha relação fosse menos conflituosa no primeiro momento. E aí tá claro, eu não quero imaginar qual seria o estereótipo que ela teria daquele rapaz que cometeu o crime que ela leu no jornal. Então, assim, é uma situação que deixa claro a evidente relação de preconceito, de tudo, porque eu acho que até no julgamento do processo, em algum momento, eu não sei se isso tem de uma maneira direta um impacto, porque esses aspectos físicos são pouco vistos, né? Você só tem uma foto de FAQ, né? De força de antecedentes criminais, é uma identificação na delegacia, é uma identificação no presídio, fora as imagens que você tem do Detran de quando você tira identidade, mas você não tem outros aspectos diretos. Mas a aproximação da família, sabe? Todas as situações contribuíram para que eu pudesse me dar bem nessa relação. Então, assim, eu acredito que o sistema ele é racista, sim, mas ele está preocupado muito mais com algo muito mais anterior, né? Que é posterior, tá além disso, né? O racismo ele é estrutural, ele é o eixo, mas a preocupação da justiça, ela condena muito claro quem é negro e quem não é branco, de uma maneira direta. E geralmente outras pessoas são muito os brancos e questões econômicas também implicam muito em toda essa situação. Mas de uma maneira geral, a questão ali na execução penal está relacionada à quantidade de pena. Se você tiver muita pena para cumprir, por mais que você tenha direito por lei, eles vão te segurar, eles vão te embarrear e tudo. E ali, implicitamente tem isso, né? O cara tem família, o cara tem pai, o cara tem irmão, o cara tem um monte de visitante. Acho que dá para soltar esse cara. Ou seja, eu tive família, tinha estrutura, tinha um monte de visitantes, porque eu tinha uma estrutura minimamente econômica que me permite ter tudo aquilo. Mas isso não é a realidade do sistema prisional. Então, assim,
Eu não fiquei abandonado na prisão, a minha família superou as dificuldades de visitação e pôde lá me visitar. Ou seja, tudo isso favoreceu para que eu pudesse ter tido esse dito sucesso, ser esse exemplo, como as pessoas acham que eu fui, ou que eu sou. Isso está ligado diretamente aos meus privilégios enquanto pessoa, né? Tipo, porra, olha o privilégio. Samuca, isso não é um processo meritocrático de comportamento dentro do sistema prisional, né? Não. Se fosse por Porque completo. muitas pessoas se falam fosse sobre por... essa questão da meritocracia, né? E que, se for... naturalmente, dentro de um presídio, tipo assim, eu falo isso para provar a incompetência da meritocracia como um padrão de socialização, como um padrão de evolução do ser humano. Por que eu falo isso? Porque dentro do sistema prisional, teoricamente, todos estão na mesma condição. Né? Teoricamente, todos estão na mesma condição naquele lugar. E um teórico comportamento meritocrático faria com que algumas pessoas tivessem certos tipos de privilégio pelo comportamento meritocrático dentro do sistema prisional. Mas o que antecede a isso, as relações que se tem familiares, a cor da pele, entre outras coisas, é que influenciam diretamente em você conseguir ter condições de poder progredir e se ressocializar. Ou estou enganado? Não, a gente vai lidar com esse aspecto meritocrático se considerar isso, assim. O que é você ter mais e ter mais condições na cadeia? Você ter um pai e ter uma mãe. Olha o que a gente está lidando. Assim. Eu não consigo avançar muito nisso, porque quando parte da premissa de que ter um pai, ter uma mãe que te acompanha na prisão, já te deixa em vantagens quilométricas em relação ao outro, a gente não está nem discutindo dignidade, a gente está negociando com a barbárie. E eu falo que a prisão é um diálogo constante com a barbárie. Aqui a gente não negocia com a dignidade, com o direito, com nada. A gente negocia com a barbárie. E aí, assim, ter um pai e ter uma mãe faz uma diferença. Esse pai e essa mãe ou esses irmãos terem condições mínimas de poder te dar um suporte na prisão já é um outro ganho. Ou seja, a gente está aí lidando com uma população vulnerável, abandonada. Eu concluí o ensino médio na prisão. Eu terminei o 3º ano do ensino médio na prisão. Mas eu vim de escolas, ou seja, eu estudava no liceu, na Almirante Barroso, com o senador Dantas. Ou seja, eu tinha um histórico escolar anterior à incidência criminal que me possibilitava minimamente ter uma interação com a escola diferente com quem tem outras. Se para umas pessoas é interessante ensinar a matemática a partir do processo, a partir da quantidade de drogas e tudo, para mim isso não era interessante, porque eu também tinha uma relação de trabalho, ou seja, eu já fui favorecido em muitas outras coisas até chegar nesse processo final. Amigos meus que foram para a universidade passaram por dificuldades muito maiores do que a minha para se manter nela. Eu troquei de faculdade, me formei, e um amigo que entrou na universidade junto comigo se formou muito tempo depois. Ou seja, tinha uma relação muito difícil para ele. Outros amigos não conseguem se formar. Outras pessoas são aprovadas muito mais vezes do que eu e ainda não tiveram autorização da justiça para estudar. Ou seja, tem uma série de situações. Quando você trata do aspecto meritocrático, eu vou entender que eu fui privilegiado num monte de coisa e consegui estudos por ter essa carga de privilégio. Por outro lado, eu vou entender que não, por uma situação muito complexa. Ser aprovado não te garante estudar, porque a execução penal pode vetar o seu pedido, pode indeferir, por entender que você estudou e a aprovação pode estimular a sua fuga, nunca a sua ressocialização. Ou seja, o próprio sistema vai entender que você passou no vestibular para fugir, para cometer crimes e não para ir para a universidade estudar. Então, assim, até para quem estuda na prisão é muito difícil. Então a gente percebe que em alguns momentos essa complexidade vai se dar no aspecto meritocrático por conta dos favorecimentos que você tinha antes da prisão e durante o confinamento, as relações, as interações. Bem, eu fui um dos poucos que tive essa série de aprovações naquele tempo que eu fiquei preso. O diretor da unidade me chamou. Falou assim, cara, se a gente conseguir tua soltura, tu volta? Eu falei, volto para onde? Ele falou, não, se a gente conseguir te soltar, você volta para a cadeia? Eu falei, eu tô preso, meu chefe. Ele falou, não, porque eu tenho muito medo de conseguir tua soltura. Eu acho que ele estava ali na ideia de que se ele conseguisse me soltar, eu ia frustrá-lo. Muito embora ele não teria competência para aquilo naquela situação, né, diretamente. Mas ele queria saber, eu acho que se valeria a pena ele apoiar ou não.
Mas, de uma maneira geral, a gente percebe assim, não é um direito. Tipo assim, cara, você foi aprovado, você tem tempo de prisão para progressão de regime, você preenche os requisitos para gozar desse direito, que eles chamam de benefício. Então, eu vou te soltar. Mas aí não, fica assim, será que pode, será que não pode? Não, eu conversei com a sua irmã, eu conversei com a sua mãe, e o cara que fica preso o tempo todo, estuda pra caramba e consegue aprovação, ele não vai sair por quê? Porque não tem mãe para conversar, porque não tem irmão para conversar, porque ele vai evadir porque não tem vínculos familiares. Mas ele estudou, o que está em jogo é que ele ingressou para ter direito a estudo, não foi ingressou, fez o pedido para ter visita periódica ao lar. Então, assim, essas coisas ficam embrionadas de quem não tem família vai sofrer muito. E aí, David, a gente já percebe que esse é um grande problema. A gente está discutindo quem tem família e quem não tem. E a gente percebe que essa camada prisional tem família, tem mãe que ama, tem pai que ama, tem avô que ama, tem tio que ama, mas tem muita dificuldade para viver e para bancar a prisão, porque prisão é um negócio muito caro, custa muito dinheiro, é dolorido, e tem gente que não consegue bancar tudo isso. E quem banca merece todo o carinho possível, porque é uma luta muito grande. Mas esses são aspectos mínimos que favorecem quem chega lá. E eu cheguei lá, cara, passar em vestibular foi fácil. Eu cheguei lá porque eu tinha uma família, porque tinha um monte de gente me apoiando e tudo. Me mantive porque construí outros vínculos, mas aí, cara, eu não posso... Eu posso dizer que não foi minimamente meritocrático, mas não posso deixar de reconhecer todo o privilégio na minha caminhada até aqui e o favorecimento que eu volto a afirmar. Pelo simples fato de eu ter uma família me apoiando, já fez toda a diferença. E eu acho que fica muito claro que o processo meritocrático ele não funciona porque você está falando de família. E se essa família for uma família que é rica, que tem condições de pagar grandes advogados, aí a coisa fica mais grave ainda. E aí a gente vê que, de fato, as coisas que estão na mão do Estado, e o Estado deveria ter um tratamento de igualdade, ou melhor, de alteridade, de equidade com os presos, ele não tem. Cara, eu quero te agradecer pra caramba, eu queria ficar mais tempo conversando com você, mas é um compromisso aqui comigo mesmo de tentar manter uma hora. Eu quero te fazer um convite. Acho que vale. Ó, eu nem falei ainda com ela, com Renata Paula, mas eu quero te fazer um convite para você dar uma entrevista para Renata Paula no Samba Manifestação sobre o seu livro. Samba Manifestação é uma marca que nos apoia, minha marca em sociedade com Renata Paula. Ela é uma marca que fala sobre dando voz a quem fala de arte, quem fala de cultura. E eu queria te fazer esse convite para você continuar esse papo falando sobre o teu livro com Renata Paula lá. Ela vai entrar. Convite aceito, já desde já. Maravilha, irmão. Maravilha mesmo. Eu te agradeço muito por você fazer parte desse processo de esclarecimento social, que é a ideia do programa Aos Vivos, falar para as pessoas que estão vivas. Muito obrigado mesmo, meu irmão. David, um beijão, eu te agradeço muito. Faz suas considerações finais aí. Um beijão para você também, te agradeço muito. A toda a galera que está acompanhando Aos Vivos aí, o pessoal que pode acompanhar a gente por alguns instantes. E obrigado pelo convite. E a gente se esbarra logo em seguida no Sobre Manifestação e na vida, né? Porque assim, acho que você conseguiu muito bem expressar naquele samba. Na luta a gente se encontra. Sempre, meu irmão. Sempre, querido. Obrigado, irmão. Beijão, cara. Fica bem. Minha gente, tá acabando o programa, o nosso primeiro programa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui nos vendo. E quero falar uma novidade para vocês aqui, ó. Tá vendo essa camisa que eu tô usando aqui, ó? A violência não altera o nosso ideal. Com a foto da Marielle Franco. Essa camisa tá em promoção para quem assistiu essa live, para quem assistiu esse programa aos vivos, e quem for assistir depois, mas tem que assistir o programa, assistir até o final, vai ter um desconto de R$10. Qual é? É só colocar, ir lá no site www.sambamanifestação.com.br, camisa na luta, que a violência não altera o nosso ideal. Você que está assistindo agora, o programa vai para o canal no YouTube, o programa vai para o Facebook, a galera que assistir e colocar lá no cupom Aos Vivos, tudo em minúsculo, não é isso, dona Renata? Tudo em minúsculo, Aos Vivos, ganha R$10 de desconto nessa camisa aqui, beleza? Gente, semana que vem tem programa de novo, a partir das 14 horas. Eu vou estar falando com Carlos Henrique Viardi, que é um querido amigo, professor de yoga, que vai estar falando sobre a questão da espiritualidade, a importância da espiritualidade nessa questão da sociedade e no momento em que nós estamos vivendo. Vamos falar sobre conjuntura social, sobre minorias sociais. Vai ser um programa bem legal. Semana que vem, 14 horas,
com Carlos Henrique Viardi, professor de yoga, meu amigo, que vai estar aqui dando uma entrevista bem legal para a gente. O programa aos vivos está chegando ao final. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Semana que vem tem mais. Quem quiser rever, vai estar aqui no Instagram, vai estar no Facebook e também no meu canal no YouTube, David Domênico. Beleza? Beijo e até domingo que vem. Um abraço a todos vocês.